Os pensamentos negativos parecem estar querendo controlar você. Eles aparecem nos momentos mais inoportunos para te atormentar, trazendo aquela sensação de angústia que se repete dia após dia. E quanto mais você tenta se livrar delas, mais fortes e repetitivas elas ficam. Se você deseja viver uma vida mais leve e positiva, se preocupando somente com as coisas boas, sem ter pensamentos martelando na sua cabeça, te dizendo o tempo todo que você não consegue, que você não pode, que você não merece e não é capaz, e conseguir extrair somente o melhor que a vida tem a oferecer. Então fica nesse vídeo que hoje eu vou te ensinar uma técnica infalível, rápida e que funciona instantaneamente para acabar com esses pensamentos negativos. Olá, eu sou a Gabi Giuliato, terapeuta energética, e aqui nesse canal te ajudo a conquistar seus desejos usando a lei da atração, mesmo que você já tenha tentado de tudo. Quando esses pensamentos negativos, desagradáveis, que podem ser uma lembrança dolorosa ou uma preocupação aparecem, qual é a reação que você costuma ter? Como você reage a esses pensamentos negativos? É muito importante que tu saiba como um pensamento negativo se cria dentro de você, porque só assim você vai saber o que fazer na hora que eles aparecerem. Os pensamentos negativos se multiplicam muito mais rápido do que os pensamentos positivos, porque eles vão fazendo conexão com uma série de coisas que tu já viveu, já passou e vão se unindo a elas. E quando você percebe, já é praticamente impossível tentar positivo, tentar pensar nas coisas que você quer alcançar e nos desejos que você quer realizar, sem que a sua mente te leve, sem nem você perceber, para um ponto onde você não merece, você não consegue, você não é capaz. E esse ponto eu chamo de areia movediça. Porque quanto mais você tenta sair dele, mais você se enterra. Normalmente, quando os pensamentos negativos vêm, a nossa reação é ficar ansioso, com mais medo ainda daquele pensamento, angustiados, com uma sensação ruim, misturada com raiva e frustração. E esses sentimentos são seguidos por dois estágios, que quando a gente cai neles, fica quase impossível se livrar dos pensamentos negativos. O primeiro estágio é criar um diálogo interno com esses pensamentos. Nós damos voz e damos atenção a eles. E isso é tudo que um pensamento negativo quer, que você preste atenção neles. Nesse primeiro estágio, o pensamento negativo ainda não se instalou. Ele surge em momentos variados, sempre trazendo uma mensagem forte, que toca fundo no nosso ego. Se você parar para pensar, é sempre sobre o ego, sobre o eu. Por mais que pareça ser sobre outra pessoa, no fundo é sobre como eu agi com ela ou como ela agiu comigo, independente de qual assunto seja, sempre vai ser sobre o ego. Assim sendo, uma hora ou outra, o pensamento negativo acaba encontrando uma forma de que sua mente entre em um diálogo com ele. Quando isso acontece, abre-se a porta para o segundo estágio, que é quando você começa de uma certa forma a lutar contra os pensamentos, pois você já está exausta de se sentir angustiada, da ansiedade, do medo e muitas vezes se culpa por pensar essas coisas. E aí entra toda uma história envolvendo a autocrítica. Você fica se perguntando e se julgando
por que ainda está pensando nisso? E então fica brigando consigo mesma, brigando com a sua mente. Só que o que acontece é que quando você faz isso, é a areia movediça. Você começa a colocar várias e várias camadas de mais pensamentos negativos e sentimentos negativos. Quanto mais você dá atenção a qualquer tipo de pensamento, de sentimento, mais ele cresce e se fortalece dentro de você, criando caminhos e gatilhos mentais. Então já viu, né? Dar atenção aos pensamentos negativos é a maior das armadilhas. Você se afunda ainda mais nessa areia movediça e fortalece ainda mais esse pensamento na sua mente. Mas então, o que fazer? Como agir? Como conseguir superar esses pensamentos negativos? Eu vou falar agora, mas antes eu queria saber se tu já deixou um like aqui no vídeo, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube e a saber se você gosta dos meus vídeos, para eu continuar te entregando conteúdos que façam sentido para você. Os pensamentos só são pensamentos, formas passageiras. E por causa disso, você não deve se entregar a eles dando atenção e nem mesmo dar importância às lembranças que se passar na tua mente. Pois você é a consciência por trás dos pensamentos. Portanto, você tem o poder de determinar o que você quer pensar. Assim, sempre que um pensamento ruim aparecer, você deve apenas observar ele, sem julgamento, só observar, sem dar atenção e logo em seguida dizer: cancela, cancela, cancela. Fazendo isso, você tira o foco do negativo, fazendo com que a tua mente pare de criar conexões e impedindo que a cadeia de pensamentos negativos se multiplique. E aí, quando você tiver mais controle sobre os seus pensamentos, apenas dizendo cancela 3 vezes, você pode começar a criar um novo caminho mental para seus pensamentos, substituindo o pensamento negativo por um pensamento positivo, ou lembrar das coisas pelas quais você é grata sobre aquele acontecimento. A partir daí, o pensamento pode continuar aparecendo na tua mente, mas você não tem mais problemas com que ele apareça. Você não fica mais tentando lutar contra ele, porque agora ele significa outra coisa. E assim ele vai sumindo naturalmente, abrindo espaço e te deixando livre para co-criar com mais facilidade ou mesmo viver sem medos e preocupações. Então é isso, eu espero que tu tenha gostado dessa técnica e que ela faça a diferença na tua vida. Por favor, se lembra de deixar um like e se inscrever no canal, que toda semana eu trago conteúdos relevantes sobre a lei da atração e desenvolvimento pessoal para te ajudar no teu despertar e a materializar a vida dos teus sonhos. Comenta aqui para mim o que você achou. Se você tem algum assunto que gostaria que eu explicasse aqui no canal, eu fico por aqui. Até a próxima. Um beijão. Fica bem. Tchau.